Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Glória a Deus. Hoje é o culto da família, significa que eu tenho menos tempo e gostaria que você prestasse o máximo de atenção. Nós vamos ler muitos versículos hoje. Amém. E eu quero compartilhar um pouco sobre este momento da ceia. Então, você sabe, a ceia, o Senhor nos orientou a fazê-lo todas as vezes que nos reunimos em nome dEle. Agora o nosso copinho é de vidro. Tá chique a igreja. E se ele nos diz para fazer memória, significa que isso é um memorial. O dia da ceia é um memorial diante de Deus. Você sabe, um memorial são lugares, objetos ou circunstâncias ou festas que simbolizam uma memória, uma boa memória. O Senhor nos diz para trazer boas memórias, aquilo que nos dá esperança. E ontem eu estava aqui a conversar com os jovens, foi nossa primeira reunião com os jovens da igreja. Além disso, não sei se o Videira nisso falou, mas dia 1 de setembro vai ser o nosso culto inaugural dos jovens. Então, se você é jovem e quer participar disso, e será um memorial. Por quê? Não sei se você sabe, mas a Igreja Videira, agora em dezembro, nós teremos a reunião de pastores lá no Brasil, no interior, em Goiânia, né? E nós sempre contabilizamos quanto nós somos, para ver, né, o tamanho da igreja. E possivelmente a Igreja Videira já tenha passado dos 500 mil membros no mundo. É uma obra sobrenatural, grandiosa. Embora você entrou num prédio que tem um pouco mais de 100, eu quero dizer, nós fazemos parte de uma obra gigantesca, porque os sonhos de Deus sempre são grandes. Pode até começar pequeno, mas cresce. E eu estava falando para os jovens que eu me sinto privilegiado, porque ainda que eu seja jovem também, e a Videira é uma igreja também jovem, nós temos por aí 500 mil pessoas, mas no ano de 1997, se eu não estou em erro, nós fizemos a primeira reunião lá na casa do então irmão Naor Pedrosa, na garagem, e tinha 80 pessoas, e eu estava lá. Aquilo é um memorial para mim, vou levar o resto da vida, porque eu estava num dia onde tudo era pequeno, os sonhos eram tão limitados, a visão não chegava nem na esquina de cima, nem sabíamos o que ia acontecer. Eu nem era envolvido com nada, era só uma criança que estava lá a brincar com pedras. Lembro até hoje que eu ficava jogando pedra com menino, né? Menino faz isso. Porque aquilo se tornou um memorial para mim. E ontem eu estava a falar para os jovens, lembra desse dia, porque vai ser um memorial para Lisboa. O dia que nós chegarmos aos milhares, eu e os irmãos que estavam aqui ontem vão poder dizer, eu estava lá no dia que começou, eu estava lá onde não vimos nada, onde a nossa visão era limitada, onde os nossos sonhos estavam apenas a começar. Então isso se torna memorial. Você tem memoriais na sua vida? Coisas que te lembram de um dia especial, que você fez uma decisão, que você recebeu uma palavra, que você foi instruído na palavra ou com uma profecia. E são memoriais que nós levamos a vida toda. E a ceia é uma delas. Eu quero compartilhar algo bem rápido aqui. Dizer que o Senhor gosta de ser lembrado. Você sabe que nós homens não gostamos. Quando alguém fala para você fazer algo que você já ia fazer, o que você faz? Eu já sei. Não precisa falar, eu vou fazer. Não gostamos de ser lembrado. Aí o filho vem e fala, pai, lembra da promessa que o senhor fez de comprar uma bicicleta para mim e tal? Pois é, chegou. Aí o pai morde a língua por dentro e fala, tá bom, filho, eu falei, né, tem que fazer. Mas Deus gosta de ser lembrado. Os homens normalmente não se lembram da data do casamento, não é? Eu me lembro. Eu casei 3 vezes, uma no cartório, uma em São Paulo e uma em Goiânia, com a mesma mulher, claro. E eu lembro das datas, mas há homens que não lembram. Aí, certa vez, uma pessoa,
um homem infeliz não lembrou do dia do casamento, e a mulher ficou brava, ele pediu desculpas, e ela falou, olha, eu só vou se desculpar se amanhã na minha garagem tiver lá um objeto que vai de 0 a 100 em 4 segundos. Falou, uau! Aí ele fez as contas, falei, está difícil. Aí na manhã seguinte tinha lá um pacote, e ela toda feliz foi lá ver o que era, e para surpresa dela era uma balança de banheiro. Vai de 0 a 100 em 4 segundos. Eu não estou a dizer que ela era gorda. Há pessoas que são maiores, né? Mais altas. E aí depois a esposa mandou no grupo que o casal não receberia visitas tão cedo, que o irmão não estava em condições. Mas Deus não é assim, Ele gosta de ser lembrado. Ele gosta quando você se relaciona e fala para Ele as coisas. E é muito comum que nós, de tempos em tempos, venha um pensamento na nossa cabeça. Nós falamos sobre a graça, ministramos que Deus nos conhece todos os nossos dias. E muitos perguntam, mas se Deus conhece todas as coisas, por que eu preciso então orar para pedir alguma coisa a Ele? Se Deus já sabe de tudo, por que Ele não simplesmente liga um automático para as bênçãos já virem tudo de uma vez só, para o nosso sofrimento até acabar e diminuir um pouco? Não, mas Deus gosta de uma conversa, de um relacionamento. Quando Deus nos deu a oportunidade de ser chamado filho, significa que é como um pai que quer se relacionar com os filhos, conversar todos os dias. Qual pai aqui que não gosta de ouvir do filho um pedido? Ou mãe? Nós gostamos disso. Da mesma forma, Deus também se agrada disso, Ele gosta disso, Ele quer estar com você. Ele quer conversar com você todos os dias, Ele quer que você fale com Ele. Falar o quê? Tudo. E a primeira menção sobre lembrança, memória. Primeira menção não, deixa eu só contextualizar. Isaías 43, 26 diz: desperta-me a memória. Entremos juntos em juízo, quer dizer, vamos discutir isso junto. Apresenta as tuas razões para que possa justificar-te. Olha que interessante, Deus fala para o homem, desperta-me a memória. Faça um memorial, me lembra do que eu já te falei, do que eu já te prometi. E é interessante que se lembrar, então, é um ato que nós podemos ter com Deus sempre. Lembrar o Senhor, lembrar o quê? Das promessas, das palavras. E lá em Gênesis 9, 12, olha o que diz. Disse Deus, eu não vou dar tempo de você abrir, senão eu perco meu tempo aqui, mas acompanhe aí. Disse Deus, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da nova aliança, firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais tornarão dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Olha que interessante. Deus colocou um sinal na terra, que é o arco-íris, para Ele se lembrar da aliança. Para quando Ele olhar para o arco-íris, Ele se lembre. Mas eu e você podemos nos lembrar também. E sabe mais, eu não sei se alguém aqui já fez essa loucura. Quando você vê um arco-íris, orar e falar, Deus, obrigado pela sua aliança. Isso é um memorial. Quando Deus, então, olha para o arco-íris, Ele se lembra. Não que Deus seja alguém com a memória deficiente, nada disso. Mas Ele gosta de ser lembrado. Então, vamos ler mais coisas sobre isso. Mas por que, então, que Deus gosta de ser lembrado? Porque quando eu e você falamos alguma coisa em relação às promessas de Deus, à palavra de Deus, a minha fé e a sua fé é edificada. Por isso Deus ama isso. Quando você ora,
confessando as promessas, confessando a Bíblia. Não sei se você já teve esse costume de ler a Bíblia como uma oração. Pegar um versículo ali nos Salmos, por exemplo, e fazer disso uma oração. A sua fé é edificada. As verdades da Bíblia passam de letras numa folha e entram no seu coração. E isso é totalmente agradável a Deus. Ele ama isso. Apocalipse 4 fala sobre que o trono de Deus, em volta do trono, tem o arco-íris. Porque ele se lembra o tempo inteiro. O tempo todo Deus lembra de mim e de você. Lembra das promessas, lembra do cuidado que Ele tem. Deus jamais te esquece, porque Ele se lembra. Você consegue falar isso aí para o seu vizinho? Deus jamais esquecerá-te. Ele se lembra todos os dias. Todos os dias, eu não sei como é o dia de Deus, mas quando Ele está sentado no trono, o que tem à volta dele? Um arco-íris, para se lembrar da aliança com o homem. E ele mesmo disse isso. Lá em Êxodo 2:24, o livro de Êxodo narra a história do povo hebreu quando estavam escravizados do Egito, e aí tiveram um êxodo, né, uma saída. E Êxodo 2:24 diz: ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Olha que interessante. Ouvindo Deus o gemido, lembrou-se de uma aliança. Lembrou-se de uma palavra. Lembrou-se do povo. E o que é gemidos? O que são gemidos? Diz que, a semana passada nós falamos sobre preocupação. E diz que temos preocupação a tal ponto de não conseguirmos orar. E aí você vai para a presença do Senhor ali por um tempo e só consegue fazer o quê? Às vezes chorar. Chorar é um gemido, não é um barulho que nós fazemos, é uma ação. É interessante que quando fazemos isso, Deus se lembra. Por isso é importante que você vá a Ele, independente de como esteja. E olha o que diz o apóstolo Paulo em Romanos 8:26, diz: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneiras com gemidos inexprimíveis. E o que acontece então quando tem gemidos? Segundo Êxodo 2, o Senhor se lembra. Mas será que essa palavra é igual à do Velho Testamento? Aqui, só para você saber mesmo, se você tem uma Bíblia de estudo, a Olive Tree, por exemplo, que é a que eu uso, você pode pesquisar no hebraico, no aramaico e no grego, que ele te dá todas as definições. Então, lá em Atos 7:34, diz assim: vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Esse gemido é o mesmo que fala que o Espírito faz, lá em Romanos 8:26. O Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E quando acontece isso, o que acontece? O Senhor ouve. Amém. Sabe, nenhum choro diante de Deus é em vão. Nenhuma oração que nós fazemos diante do Pai é desperdiçada, ou se torna não escutada, não ouvida, porque o Senhor ouve. E muitos estudiosos também classificam esses gemidos inexprimíveis como oração em línguas. Há dias que eu vou orar ao Senhor e eu já não sei mais o que falar sobre um determinado assunto, e eu começo a orar em línguas. É impressionante como orar em línguas deixa o nosso espírito forte, porque o próprio Espírito intercede ao Pai, e quando ele intercede ao Pai, ele faz o quê? Ouve e atende. Depois que ele ouve, lá em Êxodo 2, ele lembra. Deixa eu falar mais sobre isso, então.
Lá em Êxodo 12, narra a história quando o povo hebreu estava preso no Egito, e Deus levanta então Moisés, né, vai lá em Faraó, e por 9 vezes tenta, e aí tem as pragas, e aí a última praga, Deus estabelece um memorial, que chama-se Páscoa. Deus estabelece isso como o último ritual ali, a última praga, né, para afetar o Egito, para ele soltar o povo. E qual que era esse memorial? A Páscoa. O que as pessoas deveriam fazer na Páscoa, então? Comprar um coelho e comer ovo de Páscoa? De chocolate? Não, isso tem nada a ver, era um cordeiro. E aí eles matavam o cordeiro, passavam o sangue. Por que passava o sangue? Porque Deus ia enviar o anjo da morte, lembra da história? Só que onde está o sangue, a morte já passou. Então, quando o anjo da morte chegava, ele já não tinha trabalho nenhum, porque aquela família já estava morta em Cristo. É a mesma coisa que acontece comigo e com você. Nós já morremos com Cristo. Mas olha que interessante. Então, lá em Êxodo 12, verso 14, diz: esse dia vos será por memorial, e celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e celebrarei por estatuto perpétuo. Lá em 1 Coríntios 11, quando Paulo fala da ceia, olha o que ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Todas as vezes que tomamos a ceia, nós estamos celebrando o quê? A Páscoa. Nós estamos fazendo um memorial. Isso aqui é um memorial. Memorial do sacrifício do Cordeiro. De quando Cristo foi, naquela época, simbolizado ali, a cruz. É um memorial, é um dia importante para nós. É um dia que lembramos a Deus da aliança que Ele fez. Todas as vezes que nós erguemos o pão e o vinho, há um ato poderoso aqui nesse lugar, porque a atenção de Deus está totalmente voltada para cá. E Deus se lembra. Todas as vezes que você faz a ceia, Deus se lembra. Isso é muito poderoso. Em Números 10, 9, olha o que diz: quando na vossa terra saídes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocarei as trombetas e rebate. E perante o Senhor vosso Deus haverá o quê? Lembrança de vós, e sereis salvos dos vossos inimigos. Olha que interessante. Nessa época, o Senhor diz: quando você for à guerra, tiver uma peleja, aconteceu uma situação difícil na sua vida, faça o quê? Toca a trombeta. Os irmãos estão me acompanhar? Eu sei que a noite foi difícil, mas se tiver com sono, levanta, fica em pé ali atrás. Mas acompanhe isso. Hoje é um dia memorial, memorável diante do Senhor. Olha que interessante, o que Deus diz? Todas as vezes que você tiver dificuldades, tiver levante do inimigo contra a sua vida, toca a trombeta. Por quê? Quando tocar a trombeta, o que acontece? O Senhor se lembrará. Diga aí para o seu vizinho: Deus gosta de ser lembrado. E o que tem a ver a trombeta? A trombeta, normalmente era um material, era chifres, né? Mas ele tinha partes de prata que compunha aquele instrumento. A prata aponta para a redenção. Né? Vários objetos e utensílios do templo eram de prata. Aponta para a redenção. Todas as vezes que você ergue esse cálice e fala de redenção,
Em outras palavras, é como se você tivesse a tocar a trombeta. Quando você abre a sua boca lá no seu trabalho e fala de Cristo, você está a tocar a trombeta. Quando você junta com o seu cônjuge e a situação é difícil, e você fala, Cristo vai nos ajudar, o Senhor está nesse casamento, não vamos desistir não. É como se você tivesse a tocar a trombeta. E o que acontece quando tocamos a trombeta? O Senhor nos livra dos inimigos. Ele luta por nós, Ele vence por nós. Não é isso que está escrito aí? E perante o Senhor, vosso Deus, haverá lembrança de vós e sereis o quê? Salvos de vossos inimigos. O que nós precisamos fazer diariamente? Lembrar o Senhor disso, tocar a trombeta, falar dEle, participar da ceia, conversar entre nós e falar de Cristo, anunciar o Evangelho, anunciar um testemunho, seja de fé, seja de cura, de sinais, porque isso é tocar a trombeta. Amém. Pergunta aí ao seu vizinho, você tem tocado a trombeta sempre? Então, quando nós pegamos esse pão e dizemos, esse é o corpo de Cristo, nós estamos a tocar a trombeta. Aí, às vezes, o diabo chega e fala para você no seu ouvido, não, mas você não tem capacidade para isso. Você não tem nem santidade para isso. Vai tocar a trombeta, larga esse negócio. Isso aí é para quem é consagrado 100%. E aí vem o que? Acusação. Quando vem a acusação, o que você faz? Aí ergue o cálice e fala, não, esse sangue aqui me redimiu, me libertou, me fez justo, me fez santo. Perdoou os meus pecados, me deu acesso a Deus, e agora eu posso comer do cordeiro. Isso é tocar a trombeta. É lembrar o Senhor da palavra dEle. E quando o Senhor se lembra, Ele nos livra dos nossos inimigos. Então, quando vier a condenação, levanta o cálice. Confesse ao Senhor o que você tem passado e fala, Deus, está aqui a minha trombeta, eu vou soprar esse negócio agora, e eu creio que o Senhor responderá. Essa é a palavra de Deus. Lá em Êxodo 28, fala também do sacerdócio. Naquela época, o sacerdote usava uma roupa, nós até temos conversado sobre isso, porque vamos fazer uma roupa de sacerdote, daqui uns dias os irmãos vão ver como é muito bonita. Mas o sacerdote, o sumo sacerdote, ele carregava no ombro 2 pedras. E o que estavam escritos nessas pedras? O nome do povo. Vamos ler isso? Lá em Êxodo 28, 12. Diz assim, e porás as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para memória diante do Senhor. Verso 29 do mesmo capítulo. Assim, Arão levará o nome dos filhos de Israel no peitoral. Também aqui no peitoral tinham 12 pedras que continham o nome das tribos. O peitoral do juízo sobre o seu coração. Quando entrar no santuário para memória diante do Senhor continuamente. Olha que interessante, o sacerdote levava o nome do povo nos ombros. O que significa ombro? Poder, autoridade. Então o sacerdote tinha autoridade de representar você diante de Deus. E depois fala também que ele carregava isso no peito. Por que no peito? Porque o Senhor agora está no nosso coração. Mas sabe o que é interessante? Lá em Hebreus, o escritor de Hebreus diz que Jesus se tornou o nosso sumo sacerdote para sempre. Isso significa que o que Cristo carrega nos ombros? O seu nome. O meu nome. O que Cristo carrega no peito? Nosso povo, o nome dessa igreja aqui. O nome do povo dele. Então, todos os dias, se é que nós podemos falar que lá no céu tem dia igual ao nosso, Jesus lembra Deus de mim e de você. Será que é possível eu e você sermos esquecidos por Deus? Abandonados por Deus?
ou Deus se esquece de nós. Jamais. Sacode o seu vizinho e fala assim: apesar do calor, Deus nunca esquecerá de você. Então eu e você, constantemente, lembramos o Senhor das promessas. Em volta de Deus hoje há um arco-íris para lembrar da aliança com o homem, ainda que seja a primeira aliança. A cruz do Calvário foi um evento memorial, e todas as vezes que Deus olha para a cruz, Ele lembra da segunda aliança. E o Senhor Jesus, todos os dias, apresenta a Deus, porque Ele é o sumo sacerdote, a lembrar do meu nome e do seu. Sabe o que significa isso? Deus tem o nosso nome na cabeça o dia todo. E Ele ama isso. Ele é apaixonado por nós. E todas as vezes que nós oramos, fazemos uma oração e lembramos o Senhor de algo memorial também, aquilo é mais um combustível de fé. E o Senhor fala: eu tenho que fazer. Olha, meu filho, me lembrou que eu amo. Eu já sabia, mas Ele me lembrou, agora eu vou lá assim mesmo. Agora vai ser mais intenso esse negócio. Então, quando você ora e fala: Deus, a Tua palavra diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que Deus fala lá do trono dEle? É verdade. Eu vou mover em seu favor. Eu lembro disso, não esqueci. Isso está aqui no meu diário oficial do céu celestial. Eu vou fazer. E aí quando você ora então, segundo a palavra, e lembra o Senhor, a sua fé é edificada, as coisas acontecem de uma maneira sobrenatural, você percebe que não é obra sua, é uma obra divina, e o reino de Deus é estabelecido completamente. Malaquias 3,16 diz: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Uau, que poderoso isso! Aqui diz que quando eu e você estamos a falar, a conversar, provavelmente, nós falamos muito de Cristo, nós compartilhamos muitas experiências. O que acontece? O Senhor fica atento. O Senhor ouve as nossas conversas. Você fala: Deus me livre, tem conversa que... Não, mas o Senhor está atento ao que você fala. E sabe o que mais esse versículo diz? Que Ele pega um caderno de anotação e escreve o que você fala. Ele está lá com o iPhone dele no bloco de notas. E todas as vezes que você fala uma promessa, fala uma palavra, libera algo memorial, ele escreve para ele mesmo lembrar outro dia. Sei lá o que ele faz com isso. Olha que interessante. Ele faz com quem? Com quem teme ao Senhor e lembra o seu nome. Eu preguei alguns domingos atrás o que é temer ao Senhor. Os irmãos lembram? Salmo 130, verso 4, coloca aí. Não sei se está aí na programação. Salmo 134. Contigo, porém, está o perdão, para que o temam. Quem teme a Deus é quem entende que é perdoado. Aquele que teme a Deus é o que entende que foi lavado, que foi redimido. Quanto mais eu e você entender a cruz, mais temor nós temos diante de Deus. Temor não é medo. Temor é saber que Ele existe, que Ele fez uma obra por mim e por você. Temor é saber que Ele é o nosso Pai. Então, os que temem ao Senhor e os que lembram do seu nome, segundo lá Malaquias 3,16, se torna memorial diante do Senhor. Por isso, quando nós falamos de Cristo, o que Ele mesmo falou que ia acontecer? Onde dois ou mais se reunirem, ali estarei. E onde Cristo está, o Pai também está.
Depois que eu li isso aqui, eu pensei, bom, Deus deve estar agora a anotar alguma coisa que nós estamos a dizer aqui. Seja um sonho, seja uma profecia, uma palavra liberada. Quando você orou com o irmão que está ao seu lado, o Senhor anotou essas palavras. E Ele mesmo cuidará de, ao seu tempo, e segundo as suas promessas, todas essas palavras se cumprirão. Porque o Senhor vai se lembrar. Ele não vai esquecer. Falei para o seu vizinho, todas as suas orações não são esquecidas, são lembradas. Então, quando nós falamos do perdão para gerar temor, o Senhor anota também. Então, lá no seu trabalho, quando você falar que Cristo ama, que Ele perdoou os pecados de quem quer que esteja ali a ouvir, o Senhor vai anotar isso e alguma coisa poderosa vai acontecer. E eu queria convidar os líderes de célula a vir aqui, nós vamos distribuir os elementos da ceia. Os irmãos do louvor podem vir aqui. Esse copinho não pode cair no chão, tá? Pode distribuir. Vamos cantar uma música, então, enquanto distribuímos. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Pode permanecer sentado no seu lugar. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens Vamos cantar essa sido música. tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Não descansa quase 99, se uma se perdeu. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Se você não pegou, erga sua mão para nós sabermos.
sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Não descansa quase 99, se uma se perdeu. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Glória a Deus. Irmãos, lá, pode parar. Lá em número 5, olha o que diz. Número 5, verso 1. Disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do arraial todo leproso, todo que padece fluxo e todo imundo por ter tocado em algum morto. Tanto homem quanto mulher os lançareis, para fora do arraial os lançareis, para que não contaminem o arraial no meio do qual eu habito. Sabe que o pecado se mostra de 3 formas na nossa vida. Aqui ele diz de lepra, né, o leproso, ou quem tem fluxo, ou quem encostou em mortos. Isso mostra 3 aspectos do pecado. Lepra aponta para aquele pecado talvez passivo. Você sabe que é para fazer algo e não faz. E aquilo começa a destruir a sua vida de pouco em pouco. Quem tem fluxo mostra para um pecado mais ativo. Você sabe que está errado fazer uma coisa e mesmo assim faz. E tocar em coisas mortas significa para aquele pecado que é por associação. Alguém está fazendo algo errado e você participa daquilo. Sabe que na cruz Jesus resolveu esses 3 problemas. Lá em Mateus 8, quando Jesus falou as bem-aventuranças, em seguida chegou um leproso e disse: Senhor, se o Senhor quiser me limpar, o que Jesus falou? Eu quero, fica limpo. E aí a lepra sumiu da vida dele. No capítulo seguinte, capítulo 9 de Mateus, fala da história da mulher hemorrágica, mulher com fluxo. E aí ela tocou em Jesus, o que aconteceu? Foi curada. E para o pecado da morte? O Senhor Jesus era um estraga-velório. Todo velório que ele chegava, o morto ressuscitava, e acabava com aquela coisa, virava festa, né? Se era a sogra, o genro ficava não tão feliz. Jesus resolveu o problema do pecado na nossa vida. E o Senhor diz então que não se lembra mais do pecado. Mas lá em 1 João, vamos ler isso bem rápido. Eu tenho pouco tempo. Eu vou deixar isso para um outro dia, senão vai se estender muito. O Senhor resolveu o problema do pecado na nossa vida. Logo quando nós tomamos a ceia, não lembramos de quem éramos. Nós só lembramos de quem nós somos. Nós lembramos o Senhor da aliança. Nós tocamos a trombeta. Nós anunciamos o nome de Cristo. E o Senhor se lembra. E o Senhor nos salva dos nossos inimigos. E o Senhor age conforme a sua palavra. E as promessas de Deus começam a acontecer. Por quê? Alguém nesse lugar lembrou do Senhor. Alguém nesse lugar invocou o nome. Alguém nesse lugar proclamou a cruz de Cristo. Então, todas as vezes que nos reunimos e tomamos a ceia, algo acontece no mundo espiritual. O Senhor para tudo para vir assistir isso,
para lembrar-se da sua aliança. Eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos orar ao Senhor. Hoje eu quero fazer diferente. Não vou fazer oração como faço de costume para você repetir. Você mesmo vai fazer uma oração. Você mesmo vai tocar a trombeta. Você mesmo vai falar diante de Deus das promessas, das palavras dele para a sua vida. Você mesmo vai dizer: Cristo é o meu alimento. Cristo é tudo em mim, tudo na minha vida. Faça isso no seu lugar, erga o seu pão, ore ao Senhor. Oh Deus, Pai, nós somos gratos ao Senhor e nesse dia nós queremos tocar a trombeta. Nesse dia memorável, lembramos da nova aliança. Lembramos, ó Deus, que o Cristo foi dado a nós, que o Senhor Jesus se fez carne, a divindade se tornou homem, morreu numa cruz por nós, entregou a sua carne e padeceu pelos nossos pecados, padeceu pela enfermidade, e ao declararmos isso, nós declaramos que nós somos livres de enfermidade, nós somos livres de qualquer doença no nosso corpo, porque o Senhor é a cura, o Senhor é a cura, e o Senhor disse isso na cruz, e nós tomamos posse agora, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Erga o seu cálice, ore da mesma forma. Lembra o Senhor da aliança. Lembra o Senhor que você foi redimido, que você foi perdoado. E agradece a Deus. Oh Deus, obrigado por tamanho livramento da condenação, da culpa, do medo, das preocupações. Oh Senhor, nós rejeitamos agora toda voz do inferno contrária aos planos do Senhor, contrária às promessas do Senhor, porque o Senhor é fiel e o Senhor irá cumprir toda a sua palavra, e a palavra de Deus não volta vazia, a palavra lançada de Deus não volta vazia, e nós queremos declarar que através desse sangue temos acesso ao Pai, através desse sangue fomos chamados filhos, fomos considerados filhos, herdeiros, co-herdeiros com Cristo, e nos assentamos à mesa do Pai, em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Aí no seu lugar, pode tomar a ceia como um memorial ao Senhor. Derruba muralhas, quebra as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, quebra as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, quebra as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, quebra as mentiras pra me encontrar. Traz
aconteceu, mesmo assim. Oh, impressionante, Glória a Deus. Você sabe que a ceia... Tá difícil falar agora, hein? As crianças ali... Liberou a recompensa. Sabe que a ceia você pode fazer todos os dias na sua casa, com a sua família? Se você acha que isso só é feito diante de um sacerdote, de um pastor, quero dizer para você que Deus já declarou que você é rei e sacerdote. Você mesmo pode fazer. Faça na sua casa, faça disso um memorial com a sua família. Essa semana vamos fazer isso na célula também. Vamos compartilhar essa palavra na célula, para mais uma vez reafirmar ao Senhor que nós estamos com Ele na mesma aliança. Amém? Deus abençoe você. Tenha uma ótima semana. Se é possível, dê um abraço a quem está ao seu lado. Declara uma semana de bênção sem fim.